Questão 48. Escreva os números decimais na forma de frações irredutíveis. Letra A. Nós temos o número 0,5. Como que eu transformo esse número em fração? Existem vários modos da gente pensar sobre isso, pessoal. Um deles é o seguinte: você tem que lembrar que cada casa depois da vírgula representa uma divisão. Nós temos a unidade e depois a vírgula, correto? Depois nós temos os décimos, os centésimos, os milésimos e assim sucessivamente. Cada casinha dessa aqui depois da vírgula representa uma divisão. Aqui representa a divisão por 10, aqui representa a divisão por 100, aqui representa a divisão por 1000. Ou, se preferir, representa o denominador da sua fração, beleza? Então vamos lá. Se eu tenho 0,5, o meu 5 está na casa dos decimais, portanto ele representa uma divisão por 10. Isso significa que 0,5 é 5 décimos. Como assim, professor? Você vai simplesmente reescrever o seu número, só que sem a vírgula. Se eu tiro essa vírgula do meu 0,5, que número ele vai virar? Vamos ver aqui, ó, 0,5. Se eu tiro a vírgula, fica 0,5. Mas esse 0 não serve para nada, então só fica o número 5. É exatamente o que eu escrevi aqui. E por que eu coloquei o 10 no denominador? Porque ele está na casa dos décimos. Este 5 aqui do nosso número decimal está na casa do décimo. E o décimo sempre representa o denominador 10, beleza? Então vamos colocar lá nossa resposta. 5 décimos. Vamos para a letra B, e aí a gente vai poder perceber um outro modo de resolver esse exercício. Na letra B, nós temos 0,05. Um outro modo de transformar isso aqui em fração é, a gente conta as casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho? Uma, duas. Então aqui eu tenho duas casas decimais. A quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros que eu vou colocar no meu denominador. Ué, mas só o zero? Não, tem que lembrar de pôr o 1 aqui, ó. Portanto, o meu denominador vai ser o 100. E em cima, no meu numerador? O numerador é simplesmente o meu número decimal, mas sem a vírgula. Vamos lá, 0,05. Se eu colocar ele sem a vírgula, fica 005. Mas esses zeros aqui não servem para nada, então é simplesmente o número 5. Ele que será o meu numerador, beleza? 5 centésimos. Vamos colocar aqui na letra B. Na letra C, nós temos 5,7. Vamos lá, então. Vou avançar minha página aqui para a gente fazer esse 5,7. Um dos modos é a gente fazer como nós fizemos na letra B. Eu tenho apenas uma casa decimal. Portanto, no meu denominador eu vou ter apenas um zero e o número 1, 10. E em cima eu coloco o meu número sem a vírgula, 57. 57 décimos. Um outro modo da gente pensar isso é o seguinte: 5,7 nada mais é do que 5 mais 0,7. E nós sabemos que o 0,7 nada mais é do que 7 décimos. Para podermos fazer uma soma envolvendo fração, a gente tem que lembrar lá que os denominadores têm que ser os mesmos. Mas aqui eu não tenho o denominador 10, eu tenho o denominador 1, porque debaixo de todo número natural tem 1. Mas é fácil transformar em fração equivalente quando o denominador é 1, beleza? É só multiplicar em cima e embaixo pelo denominador da outra fração. Então vou multiplicar aqui por 10 e aqui também por 10. 5 vezes 10 é 50, 1 vezes 10 é 10. E o resto, por enquanto, a gente repete, mais 7 décimos. Agora que eu tenho denominadores iguais, basta eu manter o meu denominador e somar os meus numeradores. 50 mais 7, 57. Veja que nós chegamos no mesmo resultado. Mas esse primeiro método, que a gente resolveu a letra C, é muito mais rápido, então vale a pena você decorar ele. A quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros que você vai colocar no seu denominador. E depois basta colocar o número sem a vírgula no seu numerador. Vamos agora então anotar a nossa resposta aqui no nosso enunciado. 57 sobre 10. A letra D nós temos 4,78. Vamos fazer aqui em cima, ó. 4,78. Quantas casas decimais nós temos? Uma, duas. Então nós temos duas casas decimais. Então isso já nos indica que teremos dois zeros aqui embaixo no denominador e não pode esquecer de colocar o número 1. Portanto o denominador será o 100. E em cima basta escrever o número sem a vírgula. Portanto a nossa fração será 478 centésimos. Vamos escrever lá na letra D. A letra E nós temos 0,009. Quantas casas decimais nós temos? Uma, duas, três. Então vamos escrever aqui, 3 casas decimais. Isso significa que nós teremos que colocar 3 zeros no nosso denominador e o 1 na frente deles. Portanto o denominador será 1000. E no numerador basta a gente colocar o nosso número sem a vírgula, que será simplesmente o 9, né? Lembra lá. Vou escrever 0,09 e agora eu vou tirar a vírgula. O que vai me restar? 0,009. Mas esses zeros não me importam, não é verdade? Vai ficar simplesmente o 9. Portanto, nós temos a fração 9 milésimos. Vamos escrever aqui. 9 milésimos. E nossa última alternativa, a letra F, nós temos 1,945. Quantas casas decimais nós temos? Uma, duas, três. Então nós temos 3 casas decimais. Isso significa que no nosso denominador teremos 3 zeros. E o 1 aqui, portanto será o 1000. E basta escrever em cima o nosso número sem a vírgula. 1945 milésimos.